Olá, estamos de volta ao segundo ponto, continuando, que diz assim: conhecendo o campo da batalha espiritual. As astutas ciladas do diabo. A expressão ciladas do diabo indica as armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas. O líder desse reino é identificado como Diabolos, que significa caluniador e acusador. E tomado de fúria e por meio do espírito do erro, ele prepara laços com o propósito de estimular a igreja de Cristo. Algumas de suas astúcias. Vamos, antes de nós desenvolver aquele ponto, vamos ler essas referências aqui. Mateus, capítulo de número 4, versículo 1. É bom que as irmãs também leiam em casa a Bíblia, para nós refletir melhor sobre este assunto. Mateus, capítulo 4, versículo 1, diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Eu vou ler o versículo 2 também. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. 3. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso é a verdade. Um grande exemplo que Jesus nos dá aqui, irmãs, nas astutas ciladas do diabo, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, o homem, como é que ele vive? Ele vive de oração. O homem, ele vive também ouvindo a palavra de Deus. O viver do homem, o nosso dever é ler as Escrituras Sagradas. Para quê? Para que a fé que está em mim, que está em vocês, não venha sair, para que nós não venhamos esfriar nesta caminhada espiritual. Nós devemos estar preparados para todos os momentos difíceis que vier contra nós. Continuando, eu quero que as irmãs depois peguem suas Bíblias e leiam em casa também essas referências. São muitas referências aqui, eu não vou ler. E depois abra a sua revista e leia em casa, é muito importante essas referências. Continuando aqui, laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo. Algumas de suas astutas. Primeiro, escute bem, confundir a mentira com a verdade. Lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 4 e 5. Vamos ler essa outra referência aqui. Nós conhecemos, mas é muito importante nós ler. Gênesis, capítulo 3, versículo 4 e 5. Diz assim: Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. Perdão, irmãos. Perdão. Gênesis, capítulo 3. Confundi um pouco aqui. É Gênesis, capítulo 3, 4 e 5. É isso mesmo. Perdão. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. A gente observa aqui que uma das astutas ciladas do diabo é de confundir a mente das pessoas.
é trazer aquilo que é verdade, né? E trazer para o erro. Então, observamos aqui, nesse texto bíblico que li, esses versículos, que a mulher ela foi enganada pelo diabo, né? Pelas astutas ciladas do diabo. Sendo enganada ela, enganou também o homem, né? Vamos continuar aqui. Deturpar as escrituras, dissimular e induzir a dissimulação. A gente vê aqui também aqui em 2 Coríntios 11, capítulo 11, versículo 13 e 14. Fazer falsos sinais, né? É bem verdade que estudamos sobre sinais que o inimigo faz também para confundir as pessoas, né? Bem verdade que o inimigo ele se transforma em anjo de luz para atrair as pessoas, né? E aqueles que estão com seus pés arraigados na rocha inabalável que é Jesus, eles estão preparados, né? Muitas vezes existem aqueles que estão falando línguas estranhas, bem verdade, já vimos isso. Pessoas que, às vezes, aquela pessoa que não tem o conhecimento, acha que muitas vezes aquela pessoa está cheia da unção, cheia do Espírito. E muitas vezes são línguas mentirosas, né? São profecias mentirosas. Então nós temos que ter muito cuidado nas astutas ciladas do diabo. Continuando aqui, fazer falsos sinais, né? Fazer acusações, né? É também outra astuta cilada do diabo, fazer acusações, tem a referência, né? Fazer acusações, semear incredulidade, também é uma astuta do diabo. As pessoas que estão na caminhada espiritual, principalmente no momento desse que nós estamos vivendo, e nós percebemos que eu mesmo não, irmãs, mas a gente sente uma necessidade de estarmos juntos, adorando a Deus. Quantos cultos maravilhosos estivemos na presença de Deus no nosso tempo, sentindo a presença do Espírito Santo, ouvindo Deus falar por meio dos irmãos, né? Então a gente vê que está em alguns crentes, não em todos, uma frieza espiritual, né? Que esta frieza, ela bate em retirada e que o calor do Espírito Santo venha nos aquecer, venha nos fortalecer, nos encher de novo da graça do Espírito Santo, né? Então o inimigo, ele está para isso, ele veio para destruir a igreja. Ele pode ter vindo para isso, mas ele não vai conseguir, porque o poder de Deus é maior do que todas as ciladas do diabo. Continuando aqui, promover ideologias anticristãs, né? Diante desse quadro, o texto sagrado ordena: revestivos de toda a armadura de Deus. Revestir de toda a armadura de Deus, nós vamos ver bem na frente, explicando bem melhor, estarmos em oração, buscar a presença do Espírito Santo, né? Não desistir, não desanimar, e ir para frente mesmo. E o negócio está estreito, a coisa está difícil, mas nós temos o dever de procurar um meio, uma solução e não desistir, não voltar, não recuar de maneira nenhuma, né? Temos que ir em frente. Louvado é o nome do Senhor. Continuando aqui, irmãs. Glória a Jesus. Tópico 2. O conflito contra o reino das trevas. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra carne e sangue. Não se trata de lutar contra o ser humano, mas contra o reino das trevas, nas regiões celestes. Essas declarações indicam que a batalha não é física, mas travada no mundo espiritual. O mundo está em guerra. O mundo está numa guerra travada. Nós não vemos, nós não temos esse poder de ver, mas o mundo está em guerra, ou seja, uma guerra espiritual.
E para nós lutar, nós temos que estar preparados. A nossa luta, nós já sabemos que não é contra a carne nem sangue. São contra as potestades, os principados do ar. Então, há uma luta travada. E o nosso dever é estar preparado para lutar, né? Repreender os demônios. Jesus disse: eu vos dou poder para pisar sobre serpentes e escorpiões. Mas esse poder Jesus dá para aqueles que buscam, para aqueles que acreditam no Deus Todo-Poderoso, para aqueles que são fiéis, que são convertidos. Não para aqueles que lêem a Bíblia Sagrada, não para aqueles que vão para o templo, mas não têm nenhum compromisso com Deus. Deus dá este poder para aqueles que são fiéis. Está na Bíblia Sagrada, também está neste ponto da revista. Continuando. O conflito é contra as hostes que, debaixo da autoridade do diabo, mantém os homens na escuridão. Nessa metáfora, fica claro que o cenário do campo de batalha do soldado é espiritual. Quando falo aqui em metáfora, me vem algo aqui muito importante. Fala de método, né? Nós temos que ter um preparo. Se nós formos falar de método, ou seja, um pedreiro, para ele fazer uma construção, primeiro que ele tem que fazer é preparar o terreno, depois ele fazer cavar os alicerces, colocar as pedras, depois ele vai levantar aquelas paredes. Então, esta metáfora, no lado espiritual, para nós também é assim. Primeiro nós temos que nos preparar, nós temos que nos fortalecer no Senhor, ser cheio do Espírito Santo, para enfrentarmos este conflito contra o reino das trevas. Não é fácil, irmãs. Não é fácil, mas nós temos que estar preparados. Continuando. Ao mesmo que se revela a natureza pessoal do conflito, pois essa luta se dá tanto na área individual quanto na área coletiva da igreja. Isso é uma verdade, né? Tanto individual, ou seja, nós enfrentamos problemas espirituais, individuais. Nós enfrentamos esses problemas todos os dias. Para nós conseguir ser vencedor ou vencedoras, temos que estar preparados ou preparadas. Existe esse conflito individual, como existe esse conflito também coletivo na igreja, né? Então, todo crente, ele tem o dever de estar preparado. Amém? Terceiro tópico. As agências das potestades do ar. Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja como principados, potestades, príncipes das trevas destes séculos e hostes espirituais da maldade. Esses seres são caracterizados por 3 aspectos. Eles são, glória a Jesus, eles são poderosos. Os títulos principados e potestades indicam poder, primazia e autoridade para agir. Príncipe das trevas são líderes de anjos decaídos, que sob o comando do diabo exerce domínio. Então, aqui eles são anjos decaídos, que sob o domínio do diabo eles exercem domínio, né? Então, muitas vezes
Nós não vamos dizer que nós somos super crente, né? 100% só Jesus. Eu sempre já bato nessa tecla, porque é mesmo 100% só Jesus. Mas estes seres espirituais aqui, eles são anjos decaídos, né? Que quando Lúcifer ele quis se igualar a Deus, então Deus o lançou fora de sua presença. Então caiu com ele uma boa parte, né, daqueles seres espirituais, né? Então, esses seres que eles caíram são seres decaídos, ou seja, são esses agentes malignos que muitas vezes tentam as pessoas a saírem do mundo espiritual, a fazerem coisas erradas. Então é para isto que o crente deve estar preparado para combater as forças do maligno. B. Eles são malignos. Esses agentes formam as hostes espirituais da maldade. Refere-se a domínios que empregam seu poder destrutivamente para o mal. Eles não são anjos do bem, são anjos do mal, vieram para destruir, né? Eu observo tantas pessoas que eram firmes na caminhada espiritual e hoje foram destruídos, né? Perderam a intimidade com Deus, deram ouvido a palavras que vieram contrárias às suas vidas. Então nosso dever é vigiar, principalmente, irmãs, nessa época que nós estamos vivendo agora, nesse período. Vigiem em todo o tempo. Ore a Deus sem cessar. Estejam preparadas para as ciladas do diabo, porque vem todos os dias contra nós, tentar nos destruir. O nosso dever é estar preparados e preparadas. C. Eles são astutos, são cheios de sutilezas e maquinam a queda da igreja. Apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer, ou seja, a igreja é ensinada a não temer, né? Somos incentivados a lutar e, sobretudo, a vencer, pois o Senhor da igreja está elevado ao nível acima de todo principado e poder e potestade e domínio, né? Então, o Senhor da igreja, quem é o Senhor da igreja, né? Ele está elevado a todo nível. O Senhor da igreja é Deus, é Cristo, né? É o Espírito Santo. Então, ele está elevado acima de tudo, né? Tudo, todo poder, todo principado, toda potestade, o Senhor da igreja, ele está acima de todo domínio. O diabo pode se levantar contra a tua vida. O diabo pode se levantar contra a minha vida. Ele tem poder para isso. Mas ele não terá poder para destruir a minha vida. Ele não terá poder para destruir a sua vida se você estiver com seus pés arraigados na rocha inabalável, que é Cristo Jesus. O diabo se levanta, mas é para cair, irmãs. Porque quem nos chamou para esta caminhada espiritual foi Deus. Nós podemos até fracassar nesta caminhada, mas o Espírito Santo, ele tem olhado para nós, ele tem olhado para mim, tem olhado para vocês. No momento que vocês dizem, ou pode até dizer que não dá mais, não tem condição, então este mesmo Espírito Santo, que está elevado acima de tudo, de todas as coisas, ele nos ajuda nos momentos difíceis de nossas vidas. Amém? Então este é o segundo ponto. Dentro de alguns instantes estaremos trazendo o terceiro ponto. Amém.